De volta com Falando Nisso, o tema dessa segunda-feira, dia de saúde, é gastrite. Você pode tirar todas as suas dúvidas com o Dr. Ranzani. Aliás, a gente tem uma pessoa para falar ao vivo. Alô? Alô? Oi, quem tá falando? Noêmia. Oi, Noêmia. Tá falando de que cidade? De Caçapava. De Caçapava. Um beijo para todo mundo. Qual a sua pergunta, Noêmia? Então, eu queria perguntar para o doutor, que já faz quase 3 semanas que eu ando com ânsia de vômito, né? Mas não chego a soltar, e muita tontura. E eu já procurei até médico para ver se era labirintite e foi descartada a ideia de labirintite. E eu queria saber se isso tem alguma coisa a ver com gastrite, porque é muita tontura e ânsia mesmo. Dá azia? Dá, bastante. Você não está grávida, não, né? Não, com certeza não. Um beijo, Noemi. E aí, doutor? Tá ficando boa, pelo menos Tô de ficando questionário. boa, Já está pegando traquejo. Pode sim, principalmente porque só a tontura... Depende da sequência, às vezes. Se você tem tontura, depois do enjoo, né, você até tem um enjoo como uma sequência de um distúrbio do labirinto. Ela pode não ter inflamação do labirinto, mas pode ter uma disfunção. Por isso que a gente diz que medicina não é só você ter sintoma, é você encaixar os sintomas, inclusive na própria cronologia. Agora, do jeito que ela colocando, e você perguntou bem, tem queimação? Já é o outro dado que vai juntando as peças. Então, pode ser sim uma gastrite, ela tem sintoma compatível com isso, que é a queimação, que é um enjoo. Agora, a tontura é só uma disfunção de você se sentir oscilante, que pode ser mais ou menos, e que pode ser gerado simplesmente do fato de você não estar bem, do desconforto que aquilo está te gerando. Ou pelo enjoo não está se alimentando direito, de repente, também pode ter esse tipo de coisa. Você vê, ela está com 3 semanas, ela diz. É importante ela procurar um profissional, né, doutor? Tem que avaliar. Se foi descartado uma situação desse tipo, tá bom, foi descartado uma labirintite, mas tem uma série de outras patologias que são importantes ser resolvidas. Então, um clínico geral ou mesmo um gastro. Tem que avaliar. Todo médico tinha que ler um livro que se chama Todo Paciente Tem uma História para Contar. O senhor já leu, né? O senhor estava falando. Já, porque é como um todo, não é só, está doendo aqui, é só aqui que é o problema. Não, é uma analogia que eu frequentemente faço. A gente identificar o que alguém tem, está saudável ou não, ou seja, dar um diagnóstico, é montar um quebra-cabeça. Você vai pegando as pecinhas e elas vão encaixando. Quais são essas peças? Em primeiro lugar, a história de cada um, Sim, claro. O detalhamento. A gente não vai perguntando queima onde, que hora que queima, tudo isso porque a gente é curioso. São esses detalhes que são as outras peças que você vai encaixando. E como um quebra-cabeça, você tem que ter até sequência de como encaixar. É verdade. Aí você monta o que está acontecendo. E o doutor sempre ressalta, isso aqui é o todo, né? Não só o sintoma. E tem mais um Ligue Band. Meu nome é Nelson, sou de Natividade da Serra. Eu tenho gastrite no estômago, úlcera e hérnia. E eu tomo um remédio todo dia em jejum. Só se eu ficar sem tomar esse remédio um dia, já vem aquela queimação forte e a dor no estômago. O que eu tenho que fazer? Obrigado, tchau. Bom, a gente estava comentando se o tratamento é para sempre ou se existe a cura. Nesse caso, doutor? Sim, existe sim a cura. Tá? O que é muito comum acontecer é as pessoas tomarem medicação, aliviou, para o estômago principalmente, aliviou, passou, ela passa. Então, muito da ideia de que a gastrite não tem cura vem disso. As pessoas aliviaram o sintoma e não fizeram o tratamento. Outro fator que é muito comum também é aquilo que a gente está falando. Tem um forte fator emocional envolvido. Tá? As pessoas não cuidam desse lado emocional, elas continuam tendo tensões, conflitos internos. O estômago é só um porta-voz, ele é só a consequência disso. Você não trata a causa, você não resolve a situação. Especificamente no caso dele, do jeito que ele colocou, ele está tomando uma medicação que, pelo visto, só diminui a produção de ácido pelo estômago. Se ele tem essa digestão mais lenta, o fato de ele ter colocado que ele tem uma hérnia de hiato, que é uma diferença entre o esôfago e o estômago, mostra que, sem dúvida, o estômago dele também tem um problema de esvaziamento, o esôfago também. Então, ficar limitado só a esse tipo de medicação não vai funcionar. Não vai resolver, é outra história. Fazer tratamento parcial não resolve. Aliás, não é só tratamento, não é só medicina. Qualquer outra coisa que se trate parcialmente a situação, você não resolve. Com certeza nunca. não vai ter resultado. E ela vai se prolongando, prolongando. Agora, a gente tinha feito até essa pergunta no ar. O que causa uma gastrite? Ela não é causada de um dia para o outro, né, doutor? É gradativo essa formação dessa irritação? Sim, ela é gradativa. A gente tinha colocado. Você tem até quadros agudos, que o que é agudo? Uma coisa nova. Tá? Acabou de acontecer. São aquelas coisas que eu estava falando da parte alimentar.
Medicamentos, tem anti-inflamatório, corticoides, alguns antibióticos. Tem vários medicamentos que irritam o estômago, mas é aquela pessoa que nunca teve um problema, vive essa situação alimentar medicamentosa, alcoólica, tá? Excesso aí sim de café, e dali para frente ela começa a ter excesso de café também, tá? Essa é uma situação, tá? Essas que vão acontecendo, elas têm muito mais o papel do lado emocional, dos conflitos de vida, da própria estresse, da dificuldade que as pessoas muitas vezes têm que lidar com a vida. Isso vai gerando aquela tensão que, como eu falei, vai levar a maior produção ou do ácido ou a menor defesa, tá? E aquilo, às vezes a pessoa tem um sintoma, de vez em quando ela vai deixando, e aquilo vai crescendo. Aumentando. Né? Ou muita gente hoje se preocupa muito, mas isso não mata, deixa para lá. Esse é um grande equívoco. Muita gente hoje eu vejo que às vezes não vai ao médico porque tem medo do desconforto da endoscopia, que não é um exame tão fundamental assim, ou que precise necessariamente, mas quanta gente eu vejo que não vai estar há anos com aquele problema, por causa do medo, tá? E com isso aquilo vai não crescendo, tá? E ela vai tendo uma patologia mais longa, mais duradoura. É o que a gente sempre fala, dor nunca é normal, né? Exatamente. Tem uma ligação ao vivo. Alô, boa tarde. Boa tarde. Quem está falando com a gente? Suzana, São José. Suzana de São José. Pedro, você consegue aumentar um pouquinho o áudio da Suzana aqui? Diga lá, minha linda. Boa tarde a todos. É que assim, eu tenho uma filhinha de 4 meses e desde quando ela nasceu, ela solta muito leite. E eles chamaram de refluxo. E o pediatra agora indicou para mandar para o gastro. Então, assim, eu gostaria de saber o que causa e se precisa de cirurgia, se isso por soltar muito leite força, né? Se isso pode causar coisa pior para frente. Ela está do seu lado, né? Ela está no meu colo. Que linda. Que coisa mais Dá um linda. beijo bem gostoso nela. Ela tem refluxo. O que é, na verdade, o refluxo, né? O refluxo é a volta do conteúdo, tá, gástrico, realmente para o esôfago e até, no caso, principalmente de bebês, ele vomita. Crianças podem ter o golfar, né? Vamos dizer assim, que era o que... E até alguns anos atrás, quando você golfa um pouquinho, né, as mães falavam, a criança que não golfa não desenvolve, não cresce. Mas isso é coisa pequena. Quando você vai tendo uma quantia maior, realmente é o refluxo. Por quê? Nós temos um anel muscular entre o esôfago e o estômago que se abre para o alimento, para a comida, para o leite, descer e depois ele fecha. Essa é a função completa dele. Quando ele começa, ou no caso do adulto, a ficar frouxo, tá? É um mecanismo bem mais amplo, mas simplificando. Ou na casa da criança, que ainda não existe, às vezes, uma maturidade adequada, tá? Ele não fecha tão bem, ele fica frouxo, e isso vai permitindo a criança acabar tendo refluxo. Ela falou em cirurgia. Cirurgia hoje para refluxo de criança é algo muito pouco frequente, a necessidade de ter. São alterações, às vezes, de má formação que a criança tem, de angulação do esôfago e estômago inadequada, mas é pouco frequente hoje. A maior parte das vezes você trata isso, resolve bem com medicamento. Ai, que bom, tem tratamento. Mãe, tá bem? Fica aliviada aí que não vai ser necessário, não. A gente vai para a última paradinha, né? Vamos sim, a gente já volta logo depois do intervalo, os destaques do Band Cidade segunda edição e também o Segurança 24 horas. Agora aquele espaço reservado para você mandar beijo, abraço e aperto de mão. Bom dia, meu nome é Anderson, quero mandar um recadinho aí, um abraço para minha sogra, a Dona Quitéria, que se encontra lá em São Paulo. Dona Quitéria, tô morrendo de saudade, um beijão pra senhora, te amo, viu, minha sogra? E um puxãozinho de orelha, lembrando, para de pegar no meu pé aos finais de semana, deixa eu jogar minha bolinha e tomar minha breja. Valeu, sogra, um beijo.